Oi, gente! Nesse vídeo irei compartilhar uma das experiências que tive usando a visualização. Portanto, não vai embora, fica aqui comigo. Essa técnica é para quem deseja reverter alguma situação na vida, como realizar objetivos, obter a cura de uma determinada doença, enfim. Você pode se apoiar nesse processo conhecido como visualização, mentalização ou até mesmo ensaio mental. Trata-se de uma técnica que vai te auxiliar em algumas situações, inclusive em situações em que você tem dificuldade de agir. São vários mestres da metafísica, como o Dr. Joseph Murphy. Inclusive, ele tem vários livros que relatam histórias impressionantes de pessoas que alcançaram milagres usando a visualização. Além dele, tem Bob Proctor, Dr. Joe Dispenza. Tem outro que admiro muito, o mestre Masaharu Taniguchi, o fundador da Seishono-ye. No livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, ele fala sobre uma pesquisa que foi feita e que pessoas que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que executaram fisicamente os mesmos movimentos durante o mesmo período de tempo. Olha que interessante, o grupo que ensaiou mentalmente desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que se engajou fisicamente na atividade. Isso significa que o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. O ensaio mental é uma ferramenta importante e funciona como uma bússola. Primeiro você cria na mente, depois o universo vai te mostrando caminhos para que você possa alcançar os resultados. Lembre-se, tudo é criado duas vezes. Primeiro na mente, depois é manifestado no mundo físico. Eu sei que surgem algumas dúvidas em relação ao tempo que precisamos fazer o ensaio mental. Alguns mestres falam que você já tem resultados fazendo em apenas 17 segundos. Esther Rick diz isso em seu livro Peça e Será Atendido. Já outros, como o Dr. Joe Dispenza, inclusive ele fala naquele experimento citado no início, que o grupo ficava durante 2 horas e com 5 dias as alterações nos cérebros aconteceram. Além dessa pesquisa, ele fala também em um documentário que sofreu um acidente e que ficou 3 horas reconstruindo sua coluna. E após um ano, ele voltou a andar. Eu, particularmente, consegui alguns resultados fazendo em apenas alguns segundos antes de dormir. Com apenas alguns segundos do foco de sua atenção em um objetivo, você começa ativando a vibração daquele assunto e a lei da atração começa a responder àquela ativação. Olha só, o mais importante é começar e não desistir. Insista até você alcançar seus resultados. Lembre-se que se seus pensamentos vagarem, traga-os de volta. Para quem não tem um hábito, no início será difícil, mas depois você irá perceber que é possível. Faça isso ao acordar e ao deitar-se, pois é nesse momento que ocorre uma conexão profunda com a nossa espiritualidade, com nossas intuições e com o pensamento criativo. Lembre-se de não ficar pensando a todo instante, aprenda a viver o presente. Outra dúvida que surge com frequência é porque muitas pessoas não alcançam seus objetivos. Um dos motivos é que não há persistência. Inclusive, eu comentei no vídeo anterior sobre a importância da persistência. Se a pessoa tiver um objetivo claro e for persistente, a probabilidade é muito grande que ela consiga alcançar. Sabemos que os desafios vão aparecer, pois na vida a estrada é sinuosa e não um caminho reto. Podemos nos comparar com as sementes. Cada uma tem um tempo para germinar e cada árvore tem um tempo para dar seus frutos. Seja consistente, não desista, pois às vezes leva um tempo para que os seus resultados aconteçam. Quando eu estava na faculdade, já no último ano, recebi uma notícia maravilhosa sobre as possibilidades de entrar na USP. Quem me acompanha aqui no canal sabe que estudar na USP era um dos meus maiores sonhos. Eu havia tentado, mas não houve persistência. Para resumir a história, eu consegui um estágio em um dos laboratórios de investigação médica do Hospital das Clínicas. Mas tinha um porém, esse estágio não era remunerado e eu teria que ficar durante um ano. E era período integral. Pensei, opa, uma oportunidade disfarçada. Eu também já comentei em um dos vídeos que precisei fazer umas economias para pagar a faculdade. E por incrível que pareça, havia sobrado um trocado. Mais uma vez eu fiz os cálculos.
quanto eu tenho em espécie e quanto eu gasto mensalmente. Depois disso, eu percebi que poderia aceitar esse desafio. Claro que o que sobrou era muito pouco, pois eu pagava aluguel. Além do aluguel, eu tinha outras necessidades. Inclusive, ajudava meus pais. Eu acreditei que daria certo e aceitei a proposta. Olha que interessante. Quando eu ia dormir, a única coisa que passava na minha cabeça era morar em um lugar que tivesse um quarto só para mim e que eu não precisasse pagar aluguel, pois estava com pouco dinheiro. Gente, eu me via fazendo a mudança e em poucos dias, adivinha? Encontrei uma amiga que me fez um convite. Disse que o apartamento do seu tio estava desocupado e que ela estava precisando de alguém para dividir o espaço. E eu não iria pagar aluguel. E o melhor, eram 2 dormitórios. Achei isso incrível. Eu não pensei 2 vezes. Aceitei o convite. Me preparei, fiz a mudança. Com 15 dias aproximadamente, eu comecei a fazer o estágio tão almejado. E com 3 meses, eu consegui uma bolsa de estudo no mesmo laboratório. Percebe a importância da visualização para facilitar o processo? Gente, as possibilidades são infinitas. Eu sei que eu deveria ter pensado na minha casa própria, mas a minha fé estava apenas começando. Essa história me fez lembrar o filme A Procura da Felicidade, uma história real de um pai de família que trabalhava duro e não recebia o suficiente para pagar as dívidas. Chris é um homem determinado, bom no seu trabalho e usa todas as suas habilidades para conseguir uma vaga de estágio em uma grande empresa. Mas também não era remunerado. Ele perde a casa e tudo que tinha, menos a fé. Acredito que você já tenha assistido, mas se não assistiu, assista, eu recomendo. Pessoal, os mestres, inclusive a ciência mais moderna, revelam que não somos vítimas de genes imutáveis, nem devemos ter um prognóstico assustador, e muito menos viver o resto da vida na mediocridade. A realidade é que temos mais controle sobre nossa saúde e nossas vidas do que fomos ensinados a acreditar. Eu agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.